Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quem está falando aqui é o professor Leonardo de Física e eu queria comentar um pouco sobre as aulas que nós viemos tendo, né, a respeito de temperatura. Mas antes de falar de temperatura, como nós inicialmente já anunciamos na sala, a gente precisa discutir sobre o que é feito tudo, né? Tanto um sólido, quanto um líquido, quanto um gás, tudo isso é formado por átomos. Uma parede, tudo, o seu sapato, a sua pele, tudo tem átomos. E os átomos em conjunto formam moléculas. À medida que você tem mais de um átomo unido, você tem uma molécula, né? Então, eu queria ler com vocês esse texto que eu trouxe de um livro de física, que é propriedade da matéria. Diz assim: como todo mundo, sou feito de átomos. Eles são tão pequenos e numerosos que bilhões de trilhões deles são inalados cada vez que respiro. Alguns deles eu exalo, mas outros ficam comigo por algum tempo, tornando-se parte de mim, os quais eu posso exalar mais tarde. Outras pessoas inspiram alguns destes, o que as torna parte de mim. Os átomos que constituem meu corpo já estiveram no corpo de pessoas de todos os países do mundo. Além disso, existem mais átomos no ar de uma inspiração do que o total de seres humanos nascidos desde o instante zero, de modo que, cada vez que respiramos, reciclamos os átomos que uma vez fizeram parte de cada pessoa que viveu. Puxa, neste sentido somos todos um. Então, uma frase bem legal, né? Um texto bem bacana que mostra como o átomo é pequeno e como ele compõe tudo aquilo que existe, né? Então eu queria iniciar com vocês falando sobre os modelos atômicos, né? Como nós já havíamos discutido. Eu tenho aqui algumas fotos, na verdade imagens, sobre modelo atômico que eu queria mostrar para vocês. Eu falei para vocês que a gente ia estar discutindo alguns. O primeiro que eu falei foi do Dalton, né? O Dalton, ele dizia que o modelo atômico, segundo ele, era dessa forma aí. Você tinha uma bola maciça, né? Como se fosse uma espécie de bilhar, né? Uma bola de bilhar, uma peteca, só que muito pequeno, claro. Lembra que os gregos, eles afirmavam que o átomo é a partícula indivisível, né, segundo os gregos. Então, se acreditava até então que o átomo era a menor partícula que existia. Conforme o tempo foi passando, novos modelos foram surgindo após Dalton, né? Um dos modelos que foram surgindo foi esse, que, como eu falei para vocês, parece um pudim de passas, né? Ou um panetone. Assim como tem frutas dentro do panetone ao redor dele, você vai observar aqui o modelo de Thomson, que é esse cara aí na direita, é baseado nessa ideia de você ter uma massa, né, e ao redor da massa e no interior dessa massa uma série de cargas negativas, né, que a gente sabe que seriam os elétrons. Então esse foi o modelo, o desenho do que, como seria o átomo. Como ele é muito pequeno, nós não temos como descrever, como desenhar, né, em perfeição. Então eles criavam modelos para tentar descrever, para que nós pudéssemos entender como é esse átomo. E aqui, depois do Thomson, nós temos aí o modelo atômico segundo Rutherford, que ele é inspirado na ideia dos planetas, né? Que nós temos aí, por exemplo, o nosso sistema solar, em que o Sol fica no centro e ao redor dele, em formas elípticas, nós temos os planetas. Assim seria o átomo. Então você tem um núcleo aí em amarelo, meio laranjado, vermelho, formado por prótons, né, por carga positiva, e também tem o nêutron, depois a gente vai ver, e os elétrons aí em azul, girando ao redor dele, né? Então nós vemos aí um exemplo de como seria o átomo segundo o Rutherford. Só que o Rutherford não conseguia explicar algumas coisas, então veio o Bohr e trouxe um modelo atômico explicando algumas coisas. Ele explicava que o núcleo formado por prótons e nêutrons, ele fica nesse centro aí em amarelo, tá? E ao redor dele tem a eletrosfera que contém o elétron. Vocês observam aí em azulzinho escrito elétron.
Só que o que o Bohr dizia é que existem níveis de energia. Cada nível de energia é a possibilidade de um elétron ficar ali no local, tá? Então ele só pode assumir uma camada de energia por vez aí. Tudo bem? Então ele só vai mudar de nível de energia o elétron quando ele recebe energia ou perde energia, ele muda de nível ou camada, tá? Então existem, como já falei para vocês, outros modelos, mas pro caso de vocês não seria necessário agora a gente abordar. Aqui tem um resumo da linha do tempo dos modelos atômicos aí, né? Como os gregos imaginavam que seria a ideia de um átomo antes de Cristo. Logo em 1803 o Dalton, como eu falei para vocês, trazendo o primeiro modelo atômico, né, a partir de experimentos. Depois o Thomson. À medida que a tecnologia vai avançando, novas descobertas vão sendo feitas, você percebe que a maneira com que se descreve o átomo vai ficando cada vez mais detalhada, né, baseado nos experimentos. Depois de Thomson, olha, percebe que o Thomson ele introduziu a ideia de cargas elétricas, né, um pudim de passas, né, como se fosse aquelas frutas no panetone. O Ernst Rutherford ele define aí essa questão do modelo atômico nuclear baseado na ideia dos planetas, como já falado. Niels Bohr vai dizer que existem essas camadas, como eu já disse para você, e tem um Summerfield lá em 1925 que vai descrever um novo modelo, mas que não vem ao caso para o caso de vocês, tá? Então, basicamente, nós temos isso aí referente ao modelo atômico. Tudo que existe na nossa vida é composto por átomos, e esses átomos juntos formam moléculas. Isso é importante para o pessoal do segundo ano, quando nós estivermos discutindo a questão de temperatura, é que nós vamos observar líquido, gás, né? Por exemplo, a gente vai discutir como é que essas moléculas, ou seja, esse conjunto de átomos, eles vão ser influenciados a partir do aumento ou da diminuição da temperatura, tá bom? Então fiquem com Deus aí, um grande abraço. Essa é a primeira parte, eu vou estar mandando no decorrer das aulas as outras partes referente à temperatura. Esse tipo de conteúdo pode ser servido para o terceiro ano também, entender, compreender melhor. Não vai ser necessariamente cobrado na prova, mas no Enem espera-se que esses assuntos estejam fixos na sua mente, tá bom? Então, não custa nada também você que é do terceiro ano dar uma olhada. Um grande abraço a todos aí, até mais.